São regiões, por exemplo, muito expostas à violência, às formas violentas de resolução de conflitos. São regiões em que tem uma menor cobertura de equipamentos que assegurem direitos sociais. São regiões em que tem famílias com menores salários e vínculos com o mercado de trabalho mais precários. São regiões que reúnem uma série de condições que permitem dizer que elas são vulneráveis, são mais expostos aos riscos da pobreza. É uma área de grande vulnerabilidade. As crianças, elas ou vêm para a escola ou ficam sozinhas, porque as mães trabalham, os pais trabalham, ou ficam com a avó. Então são crianças que precisam da escola, tanto do ponto de vista alimentar, né, quanto do ponto de vista educacional e cultural. Nós sabemos das dificuldades do bairro, nós sabemos que nós temos crianças diferentes dentro dessa escola. Né? São 1.600 alunos, cada um com uma realidadezinha diferente, vivendo no próprio bairro, nos arredores. Marcos Mendonça é diretor da Escola Municipal Antônio Carlos de Andrada e Silva e Patrícia da Luz é assistente de direção. A escola funciona em 4 turnos e atende crianças do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. O IDEB de 2011 dessa escola foi de 4,8 para os anos iniciais e 4,1 para os anos finais do ensino fundamental. As notas foram consideradas como objetos de atenção e alerta pelo Ministério da Educação. Mas será que essas avaliações externas são neutras? Elas levam em consideração a realidade do aluno que está sendo avaliado? Não, ela não é neutra. Não é neutra. Em primeiro lugar, porque ela submete pessoas diferentes que passam por um processo de escolarização diferente a critérios iguais. Então, ela compara com critérios iguais pessoas diferentes que estudam em condições diferentes. Maurício Ernica é professor da Universidade Federal de São Paulo e pesquisador do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Ele foi o responsável por um estudo que liga educação e áreas de vulnerabilidade. A gente fez uma pesquisa que procura ver se os níveis de vulnerabilidade dos territórios em que as escolas estão situadas e os níveis de vulnerabilidade social das famílias e de capital cultural das famílias têm consequências, se tem consequências e quais são essas consequências, esses efeitos para a aprendizagem dos alunos. E a gente vê que tem. De fato, os recursos culturais familiares dos alunos têm consequências, têm uma relação bastante estreita com as aprendizagens verificadas. Isso a gente confirma isso que é bastante sabido pela sociologia da educação. Mas o que a gente procura pontuar é que entre a família e o resultado escolar da criança tem uma série de coisas no meio. Então tem, por exemplo, a escola com as suas escolas vizinhas, essas escolas todas nos territórios. E esse conjunto de relações da escola no mundo altera, produz diferenças para melhor ou para pior, já emitindo um juízo, nas condições de aprendizagem das crianças. Tem uma parte dos alunos que nós atendemos que é de uma favela aí chamada Vila Reis, e é uma favela já totalmente de construções de alvenaria, né? Mas é a parte mais, vamos dizer assim, mais necessitada de população que a gente tem no bairro.
É uma população que na última pesquisa que a escola fez se declarou a maioria afrodescendente. Então, praticamente na pesquisa que nós fizemos há 2 anos atrás, 80% da população se definiu como afrodescendente, que é uma coisa surpreendente do ponto de vista, né, de população. A maioria das pessoas que tomam conta das crianças são mulheres, né? Então uma boa parte das crianças tem sua mãe, os pais ou se separaram, foram embora, então você tem essa dinâmica. E você sempre morou com a sua avó e com seu tio? Antes eu morava com minha mãe, mas eu fui passar uns 15 dias lá e já passou uns 5 anos. E cadê sua mãe? A minha mãe eu não sei. Não? Nunca mais vi ela depois. E seu pai? Você conheceu seu pai, não? Eu conheço meu pai, ele mora pertinho da minha casa. Ele vai lá te ver, não? Não muito. Ele tem que cuidar das coisas, ele também tem outro filho. Outra coisa que nós sabemos é que o desempenho dos alunos depende muito, em torno de 70% e 80%, das condições em que vivem, do chamado nível socioeconômico. Inclusive os vestibulares mostram isso. Ocimara Lavarce, da Faculdade de Educação da USP, também fala sobre o peso que o capital cultural tem no resultado das avaliações e que outras questões devem ser levadas em conta na hora de analisar os índices. Isso não é algo que a escola possa enfrentar, isso vai depender de outras políticas públicas, né, de saneamento, de distribuição de renda, de saúde, etc. Agora, aquilo que depende da escola tem que ser investigado. Então nós sabemos que existem escolas que não dispõem das condições mínimas, né? O fornecimento de materiais é precário, não é contínuo. Escolas que não têm professores. Falta professor mesmo para algumas áreas, né? Não tem o professor atribuído para aquela escola. Outro problema é que em algumas escolas os professores estão atribuídos, mas a frequência é muito irregular. É o chamado absenteísmo docente, por exemplo. Então, dado um resultado, ele tem que ser investigado. O número não fala. Nós é que temos que buscar as explicações para aquele número. Então, a escola tem dificuldades que não são ajudadas. Por exemplo, aqui nós estamos contando com ventilador, mas não são todas as salas que têm ventilador porque os ventiladores queimaram. Será que a situação saudável na sala de aula não é extremamente importante para que o aluno aprenda? Né? Aí demora 1 ano para eu conseguir arrumar essa situação física da escola. Nós estamos funcionando com goteiras em vários lugares. Demora 6 meses para a goteira estar funcionando. Isso é mais importante do que uma avaliação que custa milhões, gente. Existe uma brincadeira séria, mas é dito em tom de brincadeira ou de ironia, que o IDEB é um indicador de nível socioeconômico das escolas muito caro de ser construído. Por que dizem isso? Porque quando se analisa os resultados de um número muito grande de escolas, por exemplo, as escolas do município de São Paulo, a associação entre o nível socioeconômico dos alunos da escola e os resultados no IDEB é muito alta. É muito alta. Os gráficos mostram isso, os dados, né, mostram isso de maneira muito evidente. Conforme aumenta o nível socioeconômico do corpo discente das escolas, o IDEB aumenta bastante. Ou seja, o IDEB, então, a brincadeira é que o IDEB estaria medindo não a escola, mas estaria medindo o nível socioeconômico das famílias. Mas só que minha mãe e minha irmã, só minha mãe e minha irmã. E é longe daqui ou é perto? Não, é perto. E como você faz para ir para a escola? Eu vim sozinha porque é bem pertinho. Você vem andando? É perto, minha casa. Tem criança que a referência do centro é São Miguel. Ir até o centro de São Miguel a pé, porque é próximo, deve dar o quê? 10, 15 minutos andando. E lá é o centro comercial, é o lugar onde eles vão, que eles têm referência. É o centro para eles.
Até se você conversar com algumas crianças, aonde é o centro da cidade que você mora? Muitos falam, é São Miguel. Porque eles não saem, né? Ficam muito presos ao bairro. As atividades deles culturais acontecem dentro da escola. Como o Marcos disse, quando nós proporcionamos essas saídas, eles começam a ver, né? Nós tivemos uma atividade muito boa aqui, alguns anos atrás, quando eu ainda estava em sala de aula, que foi o estudo do bairro. Começamos com o estudo do bairro e depois nós terminamos saindo do bairro e conhecer o centro. Então, quando eles saíram de São Miguel e foram conhecer, nós andamos ali na Paulista, um pouco na Avenida Brasil, fomos ver as casas, né, daquela outro lado, eles ficaram maravilhados. A EMF Antônio Carlos de Andrade e Silva está bem longe dos primeiros colocados da lista das maiores notas do IDEB. Na classificação nacional, a escola ocupa a posição de número 19.024 entre 40 mil escolas que pontuaram em 2011. Mas qual é a função deste tipo de informação? Para que serve o ranqueamento das escolas? O ranking é uma forma muito precária, muito pobre. Talvez seja a forma mais pobre, mais precária, mais insuficiente de se analisar os dados da avaliação educacional. Porque ele é uma forma quase que imediata, os números nos convidam ao ranking, a uma organização do maior para o menor. Os números eles pedem isso para a gente, praticamente, eles falam isso e as pessoas fazem de imediato. Existe uma política de ranqueamento, que na verdade é de ordenação. Um ranking é uma ordenação. Mas isso é algo que a escola também faz, de alguma maneira. É claro que muitas vezes os jornalistas, a imprensa, né, refletindo essa pressão social, gostam de estabelecer essas escalas, como se fosse um campeonato. Embora a ordenação ela não é ruim em si mesma. As comparações, em muitas circunstâncias, são necessárias. O problema é saber o que nós estamos comparando. Então, nós podemos estar comparando escolas que operam em condições muito diferentes. O que seria desejável do ponto de vista de avaliação? A gente já teve aqui, nós nos reuníamos com os professores, definimos o que seria cobrado na avaliação, cada professor faria o seu instrumento de avaliação, esse instrumento de avaliação é discutido no coletivo, esse instrumento de avaliação ele é feito para todos os alunos, em cada um de acordo com a sua série, os resultados depois são discutidos com os alunos, é feito um gráfico de desempenho, em seguida é passado aos pais, quer dizer, a avaliação tem um sentido para a escola. Do jeito que é, ela vem externamente, o resultado é publicado no jornal de grande circulação, depois vem um ranking, né? E ainda vem aquela escola não está indo bem, ó. Tá vendo? O que vocês fazem aí que vocês não estão bem, não atingiram a meta? Tá vendo? Fulano participou do governo, mas não sabe como dirige a escola, para a escola ir bem. Mas não é nosso objetivo ir bem no ranking. Né? E isso me deixa, do ponto de vista como quem se preocupa com a educação, me deixa muito preocupado, porque não é importante que uma escola seja bem ranqueada. É importante que a escola tome conta, que ela ensine, que ela tenha atenção com os alunos, ela não expulse alunos. Isso é muito mais importante. Você gosta de vir para a escola? Gosto. Por quê? Porque a escola é legal, a gente aprende, a gente tem vários amigos e também a gente estuda muito. E você quer ser o quê quando crescer? Modelo. Modelo? E por que você quer ser modelo? Para mim, comprar uma casa, dar um carro pro meu pai e dar uma vida melhor. Nós aqui, que estamos há esse tempo já na escola, sabemos que nós desempenhamos um bom papel nessa comunidade. Porque nós sentimos isso, os pais são ex-alunos nossos, confiam nessa escola. Essa é a melhor avaliação que a gente tem.